Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um Belo ao vivo. Eu sou Maria Amélia Ávila e hoje a gente vai falar sobre o mercado imobiliário, que tem aí uma projeção otimista de crescer 4,5% a 5% agora em 2022. Quem vai falar sobre esses dados é o diretor de Economia e Finanças da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o Renato Lomonaco. Vamos ver se ele já está por aqui para eu poder chamá-lo. Vamos ver se ele já entrou aqui. Ele ainda não entrou. Vamos acompanhar, ver se ele está... ele já entrou aqui. Já enviei o convite. Renato, é só você aceitar o convite para a gente, para eu poder... Isso. Tudo bem? Oi, tudo bem? Acho que... agora eu estou te vendo. Deixa eu só inverter aqui a câmera, peraí. Tá bom. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Não, legal. Prazer é todo meu aí. Tá bom assim? Tá ótimo assim. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos dados, já começar com os dados no setor imobiliário. É um setor que tem projetos aí que demoram muito, né, de longo prazo para serem concretizados e tudo mais. Como é que vocês fazem esse levantamento de dados? É uma ótima pergunta. A gente aqui na Brainc, né, tem uma missão muito forte, né, de ter um capital técnico e um capital político, né? A gente tem tudo isso para poder conversar com o governo, conversar com a sociedade. Então, nessa linha, a gente investe muito em dados, e que não é uma coisa fácil, é um grande desafio desse mercado, são dados. A gente recorre a pesquisas com associados, a gente tem 63 associados, basicamente os maiores incorporadores do Brasil, e a gente faz diversas pesquisas, e o mais importante, sem pesquisas procurando ter entidades isentas. Então, a gente faz com a FIP, talvez nosso principal parceiro hoje, que é uma entidade absolutamente isenta, e ela que recolhe os dados com nossos associados, dados mensais de vendas, de estoque, de extrato, e com isso a gente consegue compor aí uma amostra bem interessante de indicadores mensais. Mostrando E a se o mercado FIP faz esse levantamento de que forma? Então, é uma forma totalmente isenta, que não pode passar por mim. Então, assim, a gente tem empresas como a MRV, Cirela, Trisul, grandes empresas que estão listadas na Bolsa, e outras também com essa amostra, né? Uma amostra mais ou menos umas 20 empresas. As empresas mandam esses dados de forma sigilosa para a FIP e eles reproduzem dados mostrando as vendas estão subindo, estão caindo. Basicamente é assim que é feito, né? De uma forma bem assim isenta e bem precisa para a gente poder ter esses dados para o mercado. E acaba sendo um grande estudo para você comparar como está o mercado um ano em relação ao outro, em relação a 5 anos atrás. Então, essa é uma série que a Brainc tem aí já há um bom tempo. Então, esse é o nosso primeiro grande dado assim, que a gente tem. Aí temos outros aí, cada vez mais, estão procurando ter mais e mais dados para o mercado. E vocês fazem a utilização de dados não convencionais também? A gente faz, eu vou explicar um pouco, além dessa série da FIP, a gente cria um dado que chama Radar de Mercado Imobiliário. Esse é um dado feito também pela FIP, usando apenas dados econômicos, dados de emprego, dados de crédito imobiliário, dados que eles coletam de forma no mercado mesmo, no IBGE, no Banco Central, e com isso eles dão uma nota de 1 a 10 para o mercado imobiliário. Então, a gente fala agora o mercado imobiliário está com condições de mercado nota 5. Sei lá, 5 anos atrás estava nota 7, na crise chegou a nota 3. E com isso você compara como que fica o mercado imobiliário ao longo do tempo. É um dado comparativo das condições de mercado. Então, você tem uma série histórica, né? A gente consegue criar um padrão histórico. Mais importante é você ter um padrão, porque não adianta você falar, hoje eu estou, sei lá, 5, mas há 3 anos atrás eu era 7. Então, você consegue comparar ao longo do tempo. Até é legal para a gente poder dialogar com o governo, com a sociedade, e eles entenderem como a gente está, porque a gente é um setor que mais gera empregos, né? Amélia, hoje a gente movimenta 97 atividades econômicas, então, ao construir um prédio, você não está movimentando só um setor, você está movimentando quase 100 setores. Então, é importante que o governo, o Banco Central, todos que são agentes públicos, e também o mercado, ter acesso a isso, né? Então, esse é um outro dado. Aí a gente vai um pouco além, porque quando que inicia uma incorporação? Que um fixo, eu falo de 2, 3, às vezes até mais.
na vontade de você querer fazer um empreendimento, que isso sai no alvará. O alvará é o início de tudo, né? Então, você pediu um alvará para a prefeitura. Então, a gente também coleta na cidade de São Paulo dados de alvará e cria um indicador antecedente, que é o IAME. Então, a gente está mais ou menos tentando daqui a 3, 4 anos o que pode estar acontecendo. Então, essa é uma outra fonte de dados que a Abrainc tem. A gente também tem outro sentimento que é muito legal, que é em relação à confiança. Afinal, o mercado é feito de pessoas que andam juntos, grandes empresários. Esse é um mercado muito pulverizado, mas os grandes players sempre se conhecem. E a gente aqui na Abrainc, como a gente tem 60 associados, 60 presidentes, a gente coleta deles num questionário muito simples, que eles estão achando do mercado. Você acha que a procura de imóveis está maior, está menor, está piorando, está melhorando? Então, com isso, a gente cria um indicador de confiança. E existem outros indicadores também, feitos pela GV, até tinha uma super séria, mas o nosso acaba sendo muito forte porque ele é feito pelos empresários, que é o cara que tem que tomar a decisão. Vou lançar, não vou lançar, o que eu estou sentindo, o que está melhor, o que está pior. Então, é um indicador bem legal aí para a gente apurar como está o mercado. A gente começou isso com a Deloitte, a gente pegou uma outra ajuda, uma instituição de pesquisa que é super renomada, né? E fazer isso até com um parâmetro internacional. A gente está desde 2020 coletando esses dados e hoje já temos uma série histórica bem interessante para mostrar como está o mercado. Isso é até interessante, Amélia, porque assim, durante o ano, estava todo mundo achando que o mercado ia piorar, né? Dadas guerra na Ucrânia, uma pior... Mas os indicadores diziam que ele ia se manter. E ele se manteve, de fato. Porque os empresários, de fato, o sentimento deles acabou valendo mais até do que alguns indicadores econômicos. Então, foi bem interessante. Então, a gente olha tudo isso em conjunto, aí acho que dá digamos assim, um pacote bem interessante de dados, análise, para que a gente possa olhar e ver o mercado, tanto para frente como para trás. Sabe uma coisa que a gente pergunta que eu acho bem legal? Compra de terreno. Você pretende comprar terreno? Sim ou não? Deu quase 90% diz que sim. Porque se você também quer comprar terreno, nos próximos 12 meses, é um indicador que você quer investir. Porque um terreno só vai te dar retorno daqui a 4, 5 anos. Então, é tudo isso que a gente olha em conjunto, a gente oferece para o mercado para que eles possam ter aí uma boa análise de como está o mercado e como ele vai influenciar nos próximos anos. E vocês usam dados abertos, dados públicos também? Por exemplo, algum dado que venha do próprio governo federal? Como é que vocês fazem pegam esses dados públicos? Uma coisa muito importante para ver, vou te citar 2 dados muito importantes. Um deles que a gente pega da ABCIP, né, que é a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança, que eles têm o crédito imobiliário é o grande impulsionador para o mercado. Né? Quando a gente olha de financiamento, para quem está no programa Casa Verde e Amarela, com uma renda de até mais ou menos R$8.000, é financiado pelo Casa Verde e Amarela, que é o programa do governo, que usa os recursos do FGTS e empresta uns juros mais baixos, de 5%, 6%. É um programa vital para o Brasil para ampliar o acesso à moradia. Agora, quem está no outro público acima, digamos, no média renda, ele tem que usar o financiamento da caderneta de poupança, que é o financiamento que vem basicamente dos grandes bancos. Né? E isso também, basicamente, grande P acaba sendo a Caixa Econômica Federal, que é o grande banco da habitação. Então, a gente, ao olhar como está a performance do crédito imobiliário, a gente avalia como está o mercado. E esse ano, um dado muito interessante, que o financiamento imobiliário em 2021 foi recorde absoluto, foi 205 bi de originação, a maior de todos os tempos. Esse ano está caindo um pouco, cerca de 20%, mas quando você olha só em mercados novos, que é o que nos interessa, ele está crescendo. Então, o dado da BCIP também é um dado que a gente é bem importante para nós, né? Olhar os dados da BCIP, em conjunto com os do Bacen, a poupança, que é a nossa fonte de funding, tem os CRIs. O Bacen criou uma página muito interessante chamada Mercado Imobiliário, ali na seção de estatísticas, que vale ser olhado, porque ali você mostra muito bem a fonte de funding, está usando CRI, FGTS, e acho que isso também acaba sendo fundamental, porque o funding é o essencial para esse mercado, né? O mercado precisa de juros baixos, precisa do funding direcionado. Então, esse é outro ponto. E aí, para finalizar de indicador, a gente conseguiu uma parceria muito interessante com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que eles passam os dados do Casa Verde e Amarela para a gente está disponibilizando eles no Power BI da Abrainc de forma pública. Então, hoje a gente conseguiu criar aqui dentro um BI com indicadores públicos do Casa Verde e Amarela, em que os dados são mostrados para a sociedade. Então, a gente consegue mostrar dentro dos grupos, né, que tem no Casa Verde e Amarela, tem grupo 1, 2 e 3, em função da renda, grupo 1 até 2.400, 2 até 4.400 e o 3 até mais ou menos R$8.000, como está a produção em cada um desses níveis. Então, hoje você consegue entrar no nosso BI, hoje a produção
em unidade, o cada verde amarelo está tantos por cento acima, tantos por cento abaixo do ano passado. E esse é o dado, isso não é amostra, esse é o dado total do governo, é o dado que eles tomam decisão, e é até legal para dialogar com eles, porque com isso a gente consegue chegar assim, os dados são esses, é o dado que eles veem, a gente pode até propor políticas públicas com base nesses dados, e acaba sendo uma moeda de troca bem legal, né? Até porque essa equipe técnica que está lá hoje no Ministério da Economia, no Ministério do Desenvolvimento Regional, são muito técnicos, e assim, eles tomam decisões baseadas em dados, né? Então esses dados são bem interessantes, são compartilhados hoje aí com o grande público, né? Você falou Esse é um de trabalho bem vários legal. dados aí, né? É. De dados não convencionais, de dados públicos, mas ainda falta algum tipo de dado para vocês? Vocês sentem necessidade de, assim, olha, está faltando isso aqui ainda para a gente poder melhorar a nossa estatística? Eu acho que falta um pouco, assim, porque você parar para ver, cartório, todo imóvel termina no cartório, toda transação imobiliária. Seria legal de saber exatamente tudo que aconteceu no cartório, que aí a gente não para de ter amostra, a gente começa a ter tudo, né? Então, eu sei que está tendo uma evolução muito grande, né, nessa questão. A gente avançou muito na digitalização, mas sobre a disponibilização de dados é no ponto que a gente consegue evoluir um pouco mais. Quando a gente conseguir isso, a gente vai conseguir a gente vai praticamente chegar ao mercado inteiro por meio desses dados de cartório. Acho que esse sim seria um grande avanço. E acho que dados de preço também a gente consegue evoluir mais. A gente tem hoje dados de preço, os principais deles são baseados em ofertas de jornal. Então, assim, às vezes o cara coloca que o apartamento vale X, mas vende a 10% a menos. Só que o que vale como indicador de preço é o valor cheio. Isso às vezes aumenta, diminui numa crise, né, essa diferença entre a compra e o que ele anuncia e o que ele vende. Então, são coisas que torcem um pouco os dados, né? Até a FIP tem uma série bem interessante, que é o FIPZAP, mas tem essa única crítica, se acaba sendo que é o ponto que acaba pegando anúncio e não pega o dado real. Então, a gente conseguir passar para um indicador que pega o dado transacionado seria um grande avanço. E a gente está evoluindo nisso aqui dentro, tá? Tentando pegar aí parceiros e tal, para tentar também evoluir nisso. Acho que por meio até dos dados cartorários, dados que tem bancos, acho que todos os dados de bancos, a garantia do que é o imóvel do financiamento imobiliário tem que ficar registrada. Então, para esse tipo de imóvel, você consegue também fazer dados. Então, a gente trabalhando com esses parceiros, e a cadeia está cada vez mais junta, seja a cadeia de bancos, a gente está cada vez mais próximo, a gente vai conseguindo gerar dados cada vez melhores para o mercado. Basicamente é isso assim que a gente está pensando. Agora, por exemplo, se a gente for colocar, e aí a gente vai falar em dados não só no setor imobiliário em si para a construção, mas a gente vai falar também para investimentos. No caso de investimentos, eu falei que demora muito, é um projeto muito longo, né? As construtoras levam 3, 4 anos até entregarem os empreendimentos e tal. Mas no caso do mercado imobiliário, por exemplo, a gente tem aí um gap, né? Ou seja, a partir do momento em que ele coloca uma venda, né? Leva em 1, 2, 3 meses até realizar essa venda. E aí você tem esse gap, né? Então, o valor, você tem que colocar dentro dos seus cálculos e das suas estatísticas esse valor aí que vai dar diferença também para um fundo de investimento, né? Claro, com certeza. Aí até assim, um dado que a gente precisaria ter também que não tem, talvez assim, você está no stand vendo como está a movimentação, está alta, está baixa. Esse é um dado que até existe, acho que em alguns lugares. Acho que os shoppings usam muito isso, né? Você vê como está a movimentação ali dentro, que acaba sendo um dado interessante. Se você tem porque assim, pode ter tido um final de semana com o stand cheio, você consegue comparar isso. Isso é uma evolução, assim, acho que bem um pouco mais acima do que a gente faz, mas também é um dado interessante. E aí a gente acaba trabalhando com o mercado, como tu falou, os dados cartorários, né, que seriam talvez a fonte mais normal para se coletar, a gente não consegue ter isso muito unificado, tem que recorrer a várias outras pesquisas. Então, tem muitas empresas boas que fazem pesquisa de intenção de compra, né, que é sair perguntando, você quer comprar imóvel, você não quer? Aí a gente mede isso. Hoje, mais ou menos, 6% dos brasileiros acabaram comprando imóvel em 2021. É um dado que a gente tem. E aí, mais ou menos uns 30% dizendo que gostariam de comprar nos próximos 2, 3 anos. Isso pode ser acompanhado ao longo do tempo, a gente até também tem estudos disso. Isso, por exemplo, chega a 40%, já chegou a 40%, hoje está 30%, já caiu para 20%. Esse é um dado bem interessante, a intenção de compra ao longo dos anos, né? Até legal, a gente ouviu um estudo recente, porque no Nordeste a intenção hoje é maior que no Sudeste.
Você começa até a pegar alguns aspectos regionais, assim, né? Uhum. Agora, você conseguir somar tudo. Primeiro, você tem pensão, você não tem renda, então você tem que cruzar todas essas questões, né? A questão do affordability, no caso da verde amarela, que é muito importante. Esse é até um outro indicador também que a gente criou, que eu não citei muito, mas é outra coisa importante, que é quanto você consegue comprar dadas as condições que você tem. Porque se você tem uma taxa de crédito imobiliário de 10%, uma taxa de 8%, uma taxa de 12%, muda totalmente o imóvel que você consegue acessar. Muda totalmente, é. Hoje, uma coisa muito interessante também, que os bancos estão financiando até 35 anos, isso também muda muito, porque você consegue uma parcela, às vezes, muito mais que cabe no seu bolso. Então, no fundo, Porque você tem que conseguir. antigamente eram 20 anos, né? O prazo Era 20 máximo eram anos. 20, né? Exatamente, era 20 anos. Hoje até a pessoa ela quita o financiamento em 15 anos, não demora muito mais, mas ela precisa conseguir tomar em 35 para reduzir a parcela, que é o momento que ela está com mais assim, com mais gigas, mais dificuldade no fluxo. Isso é muito importante para a gente poder falar, dar o acesso ao imóvel, dar poder de compra para a pessoa, né? Então, o Exatamente. poder de compra é fundamental. O que é legal no financiamento imobiliário é que hoje você pode tomar uma taxa até um pouco mais alta, de TR mais 9, TR mais 9,5, mas não quer dizer que você vai ficar para sempre com ela. Na verdade, ela é seu teto. Depois você pode Uhum. mudar de banco para TR mais 8, TR mais 7, TR mais 6, a medida de juros da carne, mas você nunca vai subir. Isso é por causa da portabilidade, né? Então, hoje você Sim. tem muita opção, você consegue trabalhar com os modelos de financiamento, com o fluxo, sempre a seu favor. Então, hoje o comprador de imóvel tem bastante opção de compra, isso é bem legal. Isso também acho que dá para a gente colocar no meio, né? Avaliar todo esse leque de opções que o sistema bancário te oferece para que você possa ter, e ver sua condição de compra, né? Que é toda uma Até matemática agora, para isso. por exemplo, a gente está aí com uma taxa de 13,75, né? Essa taxa alta de juros, ela acaba atrapalhando até mesmo a própria rentabilidade de fundos de investimento e o risco de um empreendimento, né? Até mesmo você comprar uma ação, aí você acaba tendo um problema maior, né? O investidor ele fica meio assim, ele não sabe se ele compra ou se ele não compra, né? A taxa de juros sempre foi o grande driver dos analistas de mercado em relação ao nosso mercado. Mas eu vou te dizer um dado muito interessante. A Selic ela foi de 2% a 13%. Ela aumentou basicamente 11,5% aí num gap de um ano, né? Uma coisa muito grande. Um pouco mais que isso. O financiamento, agora, quando você olha em financiamento imobiliário nesse mesmo período, aumentou 1,5%, 2% no máximo. Tudo que a gente tem, direcionamento, poupança, tudo isso consegue proteger um pouco o sistema. Então, a gente não é um setor assim, os juros, a gente consegue, e essas condições que eu te falei de portabilidade, de vários meios de financiamento, financiar até 35 anos, faz com que o setor hoje é muito mais blindado ao aumento de juros do que ele era no passado. Estou Uhum. falando para grandes empresas, grandes incorporadoras. Então, hoje o setor, você vê um bom desempenho, que é o que você citou. Hoje, quando você olha os dados da Brainc, as empresas estão crescendo em lançamento, elas estão com um lançamento muito estável em relação ao ano passado, que foi o melhor ano da história, e com vendas crescendo ainda. Então, a gente está com um ano bom de vendas, as empresas têm bons resultados, mesmo com juros de 13,75. Acho que isso é em função um pouco dessa blindagem que tem no sistema, que garante que com uma Selic subindo 11%, o crédito imobiliário não sobe nem 2%. Uhum. Então, acho que quando você olha isso, é muito importante. Os fundos imobiliários, acho que aí sim, eles têm uma lógica um pouco diferente, né? Eles vão muito de acordo com as NTNs, com essa precificação, mas a gente ainda vê que o mercado tá indo. Você vê que o volume de CRI nunca se emitiu tanto CRI como nesse ano, né? Acho que isso é um dado bem importante também. Uhum. Agora, quando vocês fazem esse levantamento, você falou aí logo no início que vocês conseguem fazer levantamentos em São Paulo, né, com mais tranquilidade, né, até mesmo por conta do mercado em São Paulo ser muito maior do que no restante do país. Mas vocês conseguem fazer por regiões também? E micro-regiões? Não, boa pergunta. A nosso levantamento aqui da Brainc, ele é nacional. São Paulo influencia muito no ranking, mas ele é nacional e não tem abertura, até porque a gente não consegue fazer isso de uma forma que não retire o sigilo de alguma empresa, tal, então ele é nacional. Existem outros levantamentos que são regionais. Vou dar um exemplo do Secov, que eu acho que é o melhor levantamento regional que tem, que é da cidade de São Paulo. E acaba sendo importante que São Paulo, às vezes, 30%, 40% do mercado está na cidade de São Paulo.
Então, esse é um mercado importante. Aí quem faz, aí é sempre geralmente é o Sinduscom local, a ADEME local, que tem pesquisas próprias, e cada uma faz sua pesquisa, né? Então, vira pequenas pesquisas que você acaba dando recortes. Eu acabo avaliando essas pesquisas, cruzo com o meu dado, geralmente dão dados relativamente próximos, assim, não dão indicativos muito diferentes. Às vezes tem efeito, com lugares que tem mais grandes empresas, às vezes empresas um pouco menores, que têm lógicas um pouco diferentes de ciclo, né? Quando está num ciclo econômico, as empresas, enfim, as empresas menores são mais sensíveis a ciclos, tanto de crescimento como de queda, que empresas maiores. Eu acho que é o único cuidado que você tem que ter, né, nesse levantamento, mas, em geral, você vê aí, o meu indicador que apresenta um pouco melhor as empresas que estão em bolsa, talvez importante para quem olha esse tipo de empresa, para quem quer o mercado um pouco geral, às vezes o dos cômodos, assim, tem alguns levantamentos que são um pouco mais sensíveis a essas pequenas empresas e pegam um pouco mais de realidade delas. Aí, claro, dados do Casa Verde e Amarela, você tem tudo. Então, acho que é mais ou menos assim que a gente acaba conseguindo ver o todo. Né? E tem empresas, claro, há empresas particulares, você pode contratar pesquisas, que estão conseguindo já desenvolver sistemas, muito na base de ir lá, visitar cidades, tudo um pouco manual, forma de coleta, mas elas estão ficando cada vez melhores. Algumas empresas estão conseguindo aí, coletar dados aí de quase de várias cidades, acho que das principais grandes metrópoles já consegue ter dados aí mais apurados. Acho que isso melhorou muito nos últimos 2, 3 anos. E aí eles encaminham para vocês e vocês fazem a compilação e essa estatística? Existe aí essa parceria, ô Renato? Existe a parceria, mas aí a gente usa esses dados mais internamente, né? Como a gente até os nossos dados da Brainc e da FIP, a gente usa os dados nossos para publicação somente com os nossos dados, mas quando avaliamos o mercado, quando fazemos estudos, a gente sempre procura olhar o dado que é mais conveniente, até independente for o nosso ou não. Nosso dado ele é muito bom assim por todo, mas às vezes precisa de um recorde, como está um dado no interior de São Paulo, que a gente às vezes tem que discutir política pública para o interior, para o Nordeste, aí a gente pode usar um dado regional que é um pouco mais preciso. Né? E o mercado imobiliário é muito assim, às vezes alguma cidade, quando fala uma cidade do interior, uma cidade de 200, 300 habitantes, às vezes os números variam muito, né? Porque prédio é uma coisa que assim, ainda precisa de volume, né? Então, às vezes vendeu o lote, começa a construir. Às vezes você vai ter aquelas variações de 600%, 700%, que às vezes não dizem muita coisa, né? Porque são cidades menores. Então é sempre bom você tentar também avaliar as coisas como um todo, né? O interior de São Paulo como um todo, por região, o Nordeste, talvez, assim, com exceção das grandes capitais, avaliar como um todo. Mesmo uma cidade grande, assim, como Salvador, Recife, se você avaliar os dados, você vai ver que tem variações extremamente bruscas, né? E às vezes as variações não tem muita coisa. Então você tem que. Acho que o único lugar que você não tem, um volume que não permite que ele seja tão. Acaba sendo São Paulo pelo volume, né? A cidade. E vocês também são puxados aí pelo setor da construção civil, né? Sim, na verdade, a gente puxa o setor da construção, né? A gente sai da incorporação e a gente puxa os demais setores aí. Tudo começa aí pela vontade de você fazer um empreendimento, de você ter essa iniciativa, e a partir daí você puxa aí não só a construção, como mais 100 setores aí por trás. Agora, a gente está finalizando, né? 2022, existe essa projeção de crescimento de 4,5% a 5%. E para 2023, você já tem aí alguma projeção? Olha, muito difícil fazer projeção nesse setor, tá? Sendo bem sincero. Mas assim, a gente teve um recorde de lançamentos ano passado, que estão se convertendo em vendas esse ano. O mercado lançou muito, agora ele está vendendo mais. Tá? Então, assim, os números de crescimento e lançamento percentuais foram muito expressivos e agora vão se converter naturalmente em vendas ao longo desse ano. E devemos ter um ano de 2023 melhor que 2022, porque a economia vai se recuperando, Casa Verde e Amarela vai se recuperando. A gente foi muito prejudicado no começo do ano por alta de custos, e agora a gente está tendo, pelo menos, curva constante. Estão altos, mas estão arrefecendo. E a renda das famílias, que foi muito prejudicada, principalmente das famílias de baixa renda, começou a subir. Já subiu aí uns 4%, 5%, ainda não recuperou tudo, mas está se recuperando. O desemprego caindo muito, é um driver importantíssimo. O desemprego chegou a 14% aí, há um tempo atrás, agora está 8%, 9%. Então, tudo isso junto deve fazer um ano melhor, sim. Mas lembrando assim, 2021 já foi um patamar muito alto, 2022 mantendo o patamar, então qualquer crescimento saindo de uma base já alta já é muito bom. O que é preciso que você tenha ideia para quem trabalha com material de construção, tudo isso,
A gente teve uma ordem de lançamentos de 2021 e agora 2022, assim, 2, 3 vezes acima do que estava nos últimos anos. Então, já temos contratado um crescimento para a indústria de materiais de construção gigantesco. Isso eu acho que as pessoas nem todos se deram conta. Porque já estão feitos os lançamentos, já estão em construção. Então, a gente vai ser protagonista, sim, de empregos, vai ter uma geração de empregos muito grande em função disso, e de empresas de material de construção, que vão conseguir aí, empresas que lidam com venda de, sei lá, cerâmica, toda essa parte de acabamento, segurança predial, tudo isso já vai ter um crescimento contratado muito grande. O número de lançamento de 2021 foi muito expressivo. Uhum. Então, Muito isso é muito obrigada, importante. então, pela sua participação aqui, Renato. Eu que agradeço o convite aí, estou à disposição aí para mais. Convido todos a verem nossos dados aí por meio do nosso site aí da Brain. Ok. Bom, eu conversei aqui com o Renato Lomonaco, que é o diretor de Economia e Finanças da Abrainc, e ele veio falar para a gente um pouquinho sobre os dados no mercado imobiliário. Então, a gente conversou sobre dados não convencionais, sobre dados públicos, né? Dados que ainda faltam, né? Que podem ajudar aí. E também vocês podem indicar essa live, que ela fica salva aqui no nosso Instagram. Depois podem acompanhar no nosso canal no YouTube e também vai para o Belo Cast, que é o nosso podcast. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui e muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam também. Tá bom, eu que agradeço a todos aí. Obrigado aí pela participação. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.